estava com a cabeça que eu devia ter namorado aquela menina, aquele rapaz. Eu gostaria de voltar para fazer tudo diferente. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela comentou assim, olha, se eu pudesse ter um encontro comigo mesma lá no passado, eu não ia passar para mim os números da loteria, como no filme, né? De Volta para o Futuro. Assim, não, eu ia precisar de 5 minutos de conversa comigo mesmo, porque eu não teria casado com aquele fulano lá que eu casei lá atrás. Ela já não está mais casada faz tempo, é só para deixar claro. Mas enfim, ela acha que o período que ela casou foi um período perdido na vida. Enfim, eu não sei do que você se arrepende. Eu tenho um arrependimento de uma compra que eu fiz. Talvez você se arrependa de uma aquisição que você fez, um negócio errado, uma empresa que você começou e não devia, um pedido de demissão que você não devia ter se demitido. Enfim, eu me arrependo de uma compra que eu fiz. Eu já tinha tido um carro antes, mas eu estava sem carro, né? Porque, enfim, período estagiário, uma hora você está ganhando bem, outra hora você não está ganhando nada. Então, assim, eu estava sem carro. E aí eu tinha sido aprovado um concurso público, emprego estável. Eu falei, não, chegou a hora de eu, enfim, comprar meu carro de novo. E beleza, fui numa feira do automóvel, tinha estipulado um valor que eu queria. Ia comprar um carro usado, obviamente. Aí eu falei, nossa, eu vi um outro carro lá. Um carro importado, mais antigo. Um Renault. Carro francês, velho. Eu não recomendo, mas tudo bem. Falei, nossa, é bem mais barato do que eu estou imaginando pagar. Um carro muito mais completo do que eu tinha pretensões de comprar. É esse mesmo. Eu estava meio caidinho. Eu falei, não, mas o dinheiro que eu vou economizar, eu dou uma reformada nele. Enfim, foi um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida até hoje. Fiquei 1 ano com esse carro deve ter ficado pelo menos uns 10 meses na oficina. Saía, falei, não, agora eu vou vender. Pegava o carro na sexta, na feira, sábado loja em loja. Aí o dia o carro, eu aceito, mas você está interessado em que carro? Aí eu saí falando, não, qualquer um que você tiver, eu só quero me livrar do meu. Enfim, eu não sei do que você se arrepende. Talvez uma mudança, o curso que você escolheu da faculdade, você fala assim, olha, eu devia ter feito medicina, para que eu fui fazer direito? Ou casamento, não sei. Por que você se arrepende? Eu tava, a vida de solteiro estava tão boa, por que eu inventei casar? Brincadeira, hein? Enfim. Alguns de vocês agora mesmo, no começo do ano, têm decisões importantes a tomar. Não sei se você se formou na faculdade, você está pensando, e agora, o que eu faço? Eu emendo uma pós-graduação, vou estudar para um concurso público, ou eu vou começar a me estabelecer profissionalmente, lá no futuro eu retomo a carreira acadêmica. Alguns de vocês estão namorando alguém, estão tendo um relacionamento, estão pensando em casar, mas aí você começa a avaliar, fala assim, a pessoa com quem eu estou é muito boa, mas ela tem algumas questões que ela podia melhorar, né? E aí você fica se perguntando, será que eu invisto nessa relação, esperando que a pessoa melhore, mude, ou será que é melhor eu terminar e esperar que uma pessoa melhor venha? Eu devo aceitar essa oferta de emprego e me arriscar? Ou eu continuar com o emprego que eu tenho, que eu estou mais ou menos satisfeito e fico lá? Eu devo comprar um carro novo em 2018 ou devo fazer o velho e sobreviver mais 1 ano? Devemos ter um segundo filho? Será que o filho é suficiente? Vamos ter um segundo? É muito custo? Enfim. A gente precisa de uma direção divina. E a gente quer uma direção divina. Já ouviram falar na geração Y? Ação do milênio? É a sociologia que dá esses nomes, tá? Que determina esse conceito. A geração Y diz respeito, de geração do milênio, àquelas pessoas que nasceram na década de 80 até meados da década de 90 do século passado. Tá? Infelizmente eu não faço parte da geração Y. Essa geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos, prosperidade econômica, facilidade material.
num ambiente extremamente urbanizado, altamente urbanizado, e logo após, imediatamente após a instauração do domínio da virtualidade dos relacionamentos, tanto os relacionamentos sociais, midiáticos e até mesmo as interações de trabalho hoje são virtuais. Então essa galera nasceu nesse período, né? Mesmo que incipiente, altamente tecnológico, né? Ali no final da década de 80, começo de 90, as coisas ainda estavam começando, mas já existiam, né? E há tantos aspectos positivos nessa geração Y hoje, mas uma das questões que atinge verdadeiramente essa geração é que ela está tendo mais tempo, mais dificuldade para assumir e tomar decisões do que qualquer outra geração antes dela. A maior teoria porque essa geração de hoje tem dificuldade para tomar decisões é que essa geração tem muito mais opções do que qualquer outra. Quando eu me formei no ensino médio, lá em 1996, eu tinha duas opções. Se sua família ou você tivesse condições para pagar, você ia para um cursinho tentando fazer uma faculdade pública, ou você já ia para uma faculdade privada. Agora, se você não tinha condições de pagar nenhum cursinho nem faculdade, você encerrava ali a sua carreira acadêmica e ia começar a trabalhar. Então não tinha muitas opções. Agora existe ensino à distância, cursos tecnológicos, intercâmbio pelo mundo. Você pode começar um negócio, você pode empreender, você pode abrir um canal no YouTube e ser digital influencer, né? YouTuber, enfim. Há muitas opções. Tantas opções que as pessoas hoje estão tendo dificuldade em tomar decisões. Eu entendo um pouco disso, porque até há pouco tempo atrás, se eu queria assistir um filme, eu ligava na sessão da tarde e assistia o filme que estava passando. Não tinha opção. Era aquilo. Hoje tem Netflix, né? E se eu quero assistir um filme, eu vou lá no Netflix. E há tantas opções, há tantos filmes, há tantas séries, que a gente acaba ficando entediado, porque você vai ter que escolher um. E às vezes a gente nem assiste o filme, porque é tanta opção para escolher e você acaba não escolhendo. Então hoje nós temos, queridos, a geração Netflix, que tem tantas opções para decidir, que é difícil tomar uma decisão. E a dificuldade de decisão é algo que afeta não só a tal da geração do milênio, mais fortemente ela talvez, mas a todos nós, é óbvio, que nós estamos vivendo nesse período, independente do ano que nós nascemos, da época que nós nascemos, nós estamos vivendo esse período de tamanhas opções. O que acontece hoje é que muitos de nós têm medo de tomar decisões e decisões equivocadas, uma decisão imperfeita. Tem medo de errar. Em vez de assumir a responsabilidade de tomar uma decisão, mesmo sendo ela imperfeita, muitas vezes a gente fica procrastinando, fica evitando tomar uma decisão. E não tomar nenhuma decisão acaba se tornando uma decisão muito pior do que assumir uma decisão imperfeita. Mas aí você se pergunta, então tá bom, ok, o que eu faço para decidir? Então, para começar a sair da inércia, decidir e decidir bem. A gente precisa de alguma direção, algum caminho, uma divina direção. Nas próximas semanas eu quero falar com você e prometo para você que eu vou dar alguns passos um pouquinho práticos. Olha, faça isso, não faça aquilo, para a gente aprender e tomar decisões melhor. A entender de forma mais prática a direção divina na nossa vida. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. O que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que você faça. E eu quero trabalhar com você a base daquilo que vai ser o estudo das próximas semanas, tá bom? Da vontade de Deus. Vamos analisar pelo menos 2 pensamentos sobre a importância de entendermos aquilo que Deus quer para nós. E eu quero que você pegue o seu guia de mensagem aí, e aí a gente vai responder sobre aquilo que Deus mais se preocupa quando se trata da vontade dele na nossa vida. Aquilo que Deus mais se preocupa. A primeira é, Deus se preocupa mais com o
quem antes do fazer. Deus se preocupa com quem antes do fazer. Meio confuso, mas eu vou explicar, tá? Quando se trata da vontade de Deus, Deus se preocupa mais com quem você é do que o que você vai fazer profissionalmente, por exemplo. Deus se preocupa mais com quem você é do que quais decisões você vai tomar nesse ano. O quem vem antes do que você faz. Eu quero ler um texto com vocês, o primeiro desse ano. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13. E aí, esse texto está à vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Qual que é a vontade de Deus? É que a gente seja santo. A vontade de Deus é que você seja um contador, um advogado, um médico, um padre, um pastor. Não é o que a Bíblia está dizendo. A vontade de Deus é que você seja santo. Ou seja, a vontade de Deus é mais sobre quem você é do que o que você faz. O que você faz ou o que você pode fazer, isso é mais tarde. Quem você é aquilo que Deus está preocupado. Então Deus quer que você seja santo. Ok. Rapidinho explicando o que é santo, a gente às vezes tem um conceito de santidade, mas santo, a palavra grega agios, quer dizer separado. Separado significa ser diferente, ter valores diferentes. Ser o seguidor de Jesus é ter valores diferentes do que a sociedade hoje mais valoriza. É manter valores de honestidade, de caráter, enfim. É não ser conduzido pelos valores desse mundo e ser conduzido pelos ensinamentos de Cristo. Isso é ser diferente, isso é ser santo, essa é a vontade de Deus para a gente. Que a gente seja parecido com a imagem dele. Na verdade, quando a gente olha para Jesus, quando você olha para Jesus, realmente interessante é que Jesus ele não tratou de carreira das pessoas. As pessoas vinham até Jesus, vinham e falavam assim, olha, você é psicólogo, segue nesse caminho. Você tem cara de administrador de empresas, segue nesse caminho. Você tem cara de motorista. Não, Jesus não falava isso. Jesus não estava preocupado com a carreira das pessoas. Do que ele fala? Jesus ele fala muito mais sobre quem ele era, ou quem as pessoas poderiam ser, ou quem elas eram. Era sobre isso que Jesus falava. O interessante é que Jesus não falava nada sobre carreira profissional. Na verdade, às vezes que Jesus falou sobre carreira profissional foi até no sentido inverso. Ele chegava para alguém que tinha uma profissão e falava assim, olha, larga isso aí que você está fazendo e vem me seguir. Porque primeiro me importo com quem você é. Eu quero transformar quem você é. Depois você se preocupa, a gente se preocupa com o que você vai fazer. Jesus é ainda mais importante, para Jesus é mais importante o quem do que o que você está fazendo profissionalmente. É o quem antes do fazer. A grande pergunta que hoje a gente faz essencialmente é essa. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Foi isso que eu comecei a mensagem de hoje. Que é uma pergunta que a gente, de repente, como humanidade, repete há milênios. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas existe uma pergunta melhor. E essa talvez devesse ser a pergunta que deveríamos fazer nesse ano, começo de ano. Deus, o que é que o Senhor quer que eu me torne? Quem é que o Senhor quer que eu me torne? Eu quero dar um exemplo para você. Essa semana foi nomeada como ministra do Trabalho, que dentre outras funções, ela tem a função de zelar pelos direitos dos trabalhadores, a deputada federal Cristiane Brasil. Por ironia, essa tal de Cristiane Brasil, ela foi condenada pela Justiça do Trabalho exatamente por desrespeitar direitos dos trabalhadores que ela contratava. E aí a imprensa
questão, né, como é que a ministra do Trabalho é uma pessoa que, na sua essência, desrespeita direitos dos trabalhadores. E aí foram questionar o governo. E aí o secretário de governo, o ministro Carlos Marum, titular da Secretaria de Governo, disse o seguinte: o governo está contente com o fato de ela ter aceitado o desafio. E acho que seria um completo absurdo ela ficar inabilitada por responder por um processo trabalhista. O governo está muito feliz com ela. Então, essa é a entrevista que ele deu. Ou seja, para o governo, ok. A questão está intimamente ligada com o fato de ela ter aceitado o desafio e com a capacidade de ela fazer uma boa gestão e de coordenar o ministério. Pouco importa quem ela é na essência como pessoa, se ela respeita ou não respeita o direito dos trabalhadores. O que importa é que ela tem a capacidade de fazer algo bom. Só que a gente transportar isso para a ótica de Deus é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Deus está mais preocupado com quem você é, na essência, no íntimo, no individual, do que com a sua capacidade de realizar coisas. No livro do profeta Samuel, 1 Samuel 16, 7, tem uma clareza, Deus falando que ele de fato ele enxerga diferente do que nós humanos enxergamos. Diz assim o texto de 1 Samuel: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por exemplo, na história do encontro aqui, que no final do ano completou 6 anos de existência. É bem possível que tenha sido eu, a gente sempre faz um rodízio aqui nas mensagens, mas é bem possível que tenha sido eu a pessoa que mais falou durante esses 6 anos aos sábados à tarde aqui. E se eu transmito daqui uma mensagem, enfim, relevante, com conteúdo relevante, uma mensagem espiritual que de repente te faça refletir, mas aí eu chego em casa e eu bato na minha esposa, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Se eu preparar uma mensagem realmente que te faça decidir, tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor, abandonar alguma prática que você sabe que é prejudicial para você, mas eu sou um pai relapso com a minha filha, para Deus eu não estou fazendo a vontade dele. Se eu chego daqui da frente e falo que eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não pago as minhas contas, eu sou um descontrolado, de forma deliberada, eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não estou andando na vontade de Deus. Por quê? Porque para Deus o quem eu sou é mais importante do que aquilo que eu faço. Eu acredito que Deus prefere que eu faça qualquer outra coisa do que eu falar que eu sou um seguidor de Jesus se eu não puder ser um seguidor com integridade. Deus prefere que eu faça qualquer outra coisa com o coração puro diante dele do que fazer algo que pareça espiritual com um pecado íntimo cultivado dentro do meu coração. Deus está mais preocupado com o quem antes do fazer. Como é que isso se aplica? Simples. Você está lá naquelas dúvidas que eu falei agora há pouco. Eu devo namorar essa pessoa, sim ou não? Não importa quem você namora. Namore com integridade, servindo a Jesus. Preocupe-se, não com o que você vai fazer, mas preocupe-se com quem você é. Seja correto quando estiver namorando. E sirva Jesus lá no seu namoro. Eu devo ficar nesse trabalho ou devo partir para outra? Não importa onde você esteja, nesse ou naquele. Seja um fiel seguidor de Jesus lá no seu trabalho. Devo ser um empreendedor, um homem de negócios, ou será que eu devo seguir na carreira acadêmica? Preocupe-se com quem você é primeiro. Antes de pensar sobre o que fazer no futuro, pense sobre quem você é hoje, no presente. Jesus, o que é que o Senhor quer que eu seja hoje? O que é que o Senhor quer que eu me torne? Em quem é que você quer que eu me torne?
Comece com o quem, com o eu, com você. Se preocupe com a sua vida. A direção divina, é disso que a gente precisa. A gente precisa ficar parecido com Jesus. Passo a passo a gente vai seguindo atrás dele e aos poucos a gente vai se tornando mais semelhante a ele. Ele vai dando o poder para se tornar, que é o tema da mensagem de hoje. Do que Deus se preocupa? Ele se preocupa primeiro com quem você é, bem antes do que com aquilo que você vai fazer ou com a decisão que você tem que tomar. Segundo pensamento, e anote aí no seu guia de mensagem, se você está tomando notas. Deus se preocupa. Com o que Deus se preocupa mais? Deus se preocupa com o porquê antes do o quê. Isso quer dizer o seguinte, que os motivos, a nossa motivação é importante para Deus. Os nossos motivos importam para Deus. A Bíblia diz isso dessa maneira lá no livro de Provérbios 16, verso 2. Diz assim: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Em outras palavras, queridos, a gente tem uma capacidade incrível, inimaginável de se auto-sabotar, de se auto-enganar. A Bíblia diz que o coração é a coisa mais enganosa de todas. E aqui o Salomão está falando o seguinte, olha, você pode achar que tudo que você faz está certo. Mas na verdade Deus conhece os seus motivos, Ele conhece e julga. Ele se importa com as suas motivações. Na verdade tem um velho ditado que diz assim, toda a história tem pelo menos duas versões. Aquela que você conta e a verdade. Já ouviram isso? É essa verdade que muitas vezes você não mostra que Deus se importa. A razão que te move, o porquê que você faz as coisas, é mais importante do que aquilo que você faz ou aquilo que você fala. A Érica tem uma tia que é muito próxima de nós, mora perto da nossa casa, está sempre em casa, enfim, às vezes ajuda a cuidar da Alissa. É a tia Lina. Só que quando a tia Lina chega em casa, a Alissa, 2 anos e 8, ela vê a tia Lina e ela já sabe que que o pai e a mãe vão sair e ela vai ficar com a tia Lina sozinha lá em casa. Então ela tem uma relação meio conturbada com a tia Lina. Ela gosta da tia Lina, mas quando ela vê a tia Lina chegando, ela já sabe, a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar e eu vou ter que acabar ficando com a tia Lina. Então é uma relação assim, meio amor e ódio, ok? Consigo entender? E aí esses dias a Érica acabou saindo com a tia Lina para fazer compras de final de ano, aquelas coisas e tal. E aí quando chegaram em casa de volta, a Alissa tinha ficado com a avó, e ela viu a tia Lina chegando, já raciocinou, vou ficar sozinha, já saiu correndo, não quero falar com a tia Lina. E a tia Lina foi pro banheiro, chegou e tal, e aí a Érica falou, olha, a tia Lina chegou, vai lá dar um abraço nela. Não! Ela te comprou um presente. Ah, da Patrulha Canina? Você não sabe um desenho que ela adora os personagens. É, da Patrulha Canina. Tia Lina saiu do banheiro, a Alissa, tia Lina! Abraçou, beijou, a tia Lina ficou até emocionada, falou assim, olha, eu trouxe um presente. A Érica falou, eu já contei que você trouxe. Ah, então foi por isso que você me abraçou. Enfim, a motivação, muitas vezes a gente é exatamente igual, né? Age exatamente assim. Escondemos os nossos verdadeiros motivos. Ela gosta da tia Lina, obviamente, mas ela estava querendo assim, o presente dela, né? Que desse tudo certo, ela recebesse o presente. Muitas vezes a gente esconde os nossos verdadeiros motivos, as nossas verdadeiras intenções. Só que isso com Deus não adianta, porque Deus ele conhece e ele, mais do que isso, ele se importa. Paulo disse qual deve ser a nossa maior motivação. Tudo que nós devemos fazer, a nossa maior motivação. Paulo falou assim no livro dos Gálatas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui que a nossa maior motivação deve ser agradar a Deus, não às outras pessoas.
não agradar a si mesmo. E é assustador, às vezes, para mim, a frequência como os meus motivos, muitas vezes, eles são impuros. Porque se eu tomar tempo para ser realmente honesto diante de Deus e diante de mim, eu vou começar a perceber, isso é meio chato e horrível, meio frustrante, de que a maioria das vezes os meus motivos eles estão mais centrados em mim do que em Cristo. Às vezes eu estou querendo impressionar outras pessoas do que agradar a Deus. E aqui está o problema. Eu deixei essa frase porque eu acho que ela é forte no seu guia de mensagem. É quase impossível chegar ao lugar certo quando você tem motivos errados. É quase impossível chegar no destino que você quer, no destino certo, quando você começa pelo motivo errado. O porquê, bem caipira, o porquê interessa a Deus. Importa para Deus. E se importa para Deus, devia importar para você também. Então examine os seus motivos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que eu faça? Você vai comprar um carro? Por quê? Por quê? Por que você está comprando um carro? É porque você tem condições de pagar e porque precisa de um meio de transporte seguro e confiável? Ou porque você está tentando se afirmar perante alguém e fazendo uma dívida, assumindo um compromisso que você não pode pagar? Qual é o motivo? Se você elogia alguém, você está elogiando esse alguém por quê? Porque você é sincero? Ou porque você quer que a outra pessoa te ache legal? Você está postando aquela foto na rede social, é porque você quer compartilhar com seus amigos algo significativo para você? Compartilhar uma bênção, quem sabe que Deus, um aspecto da bondade de Deus na sua vida? Ou porque você quer que todas as pessoas pensem, olha como ele é importante, olha como a vida dela é boa, olha como a roupa nova dela, olha que corpo de blogueira fitness que ela tem. Por que é que você postou aquela foto? Qual é o motivo por trás disso? Qual é a razão? Qual é a sua motivação? O porquê vem antes do o quê. O apóstolo Paulo, ele, como se não bastasse esse texto de Gálatas, ele falou de forma mais direta ainda sobre o que Deus quer que nós façamos, sobre a questão da motivação. Paulo disse isso em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. O que quer que você faça, qualquer coisa que você faça, seja você o estagiário, o trainee ou presidente de uma grande empresa, seja você um estudante iniciante ou você seja um professor universitário, o que quer que você faça, seja em palavras ou seja em ação, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Faça o que fizer, onde quer que você esteja. Cristo deve ser servido lá. Onde quer que você mora, sirva-o. Quem quer que você esteja namorando, sirva Jesus no seu namoro. Faça em nome de Jesus. Você pode dizer, eu sou só uma mãe que passa o dia inteiro lavando roupa e trocando fralda dos filhos. Lave essa roupa e troque a fralda dos filhos como se estivesse fazendo para o Senhor, porque você está fazendo. Faça em nome de Jesus. Porque isso pode ser um período difícil na sua vida, complicado, mas você está demonstrando amor para os seus filhos. A motivação é que você está querendo educar bem seus filhos. Você está fazendo pelos motivos corretos. Faça pelos motivos corretos. Você pode fazer, nossa, eu sou apenas um aluno, um estudante, mas eu tenho tantas aspirações. Eu quero fazer algo grande. Ouça, seja fiel quando estiver fazendo algo muito pequeno. Muito antes de fazer coisas grandes. Sirva Jesus onde você está. Você, eu quero ser um missionário
lá no exterior, em outro continente. Seja um missionário na sua sala de aula, no seu condomínio. Onde quer que você esteja, eu vou te dizer, faça o seu melhor, pelos motivos certos. Deus, qual é a coisa grande que você tem lá fora? Jesus vira para você, olha, sirva a mim mesmo, agora, aqui dentro. Quando você serve a Jesus aqui, Ele vai te colocando coisas maiores e maiores e maiores. Seja fiel, motivação correta. Um grande erro que muitos de nós cometemos é achar que as pessoas de sucesso, olhar alguém que é bem sucedido, a gente pensa, nossa, essa pessoa deve ter tomado as decisões corretas na vida. As grandes decisões foram corretas. Mas se a gente parar para pensar, não existem grandes decisões. O nosso dia são centenas de pequenas decisões que nós tomamos o dia todo. Algumas decisões vão ser corretas, outras vão ser imperfeitas, mas provavelmente quando você vê alguém que fielmente faz a diferença na sociedade e nas coisas de Deus, é porque ela estava mais preocupada com quem ela era e com os motivos certos. Estava preocupada em fazer as coisas pelos motivos certos, independente do que fosse. Ela estava mais preocupada em agradar a Deus do que agradar as outras pessoas ou satisfazer as suas próprias vontades. O nosso maior modelo, queridos, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Para tudo. A gente se diz cristão, então o nosso maior modelo é Jesus. Jesus Cristo. Deve ser. Deveria ser. E eu quero convidar você a, nesse ano de 2018, refletir sobre Jesus. De repente, uma rotina diária aí, você pegar a Bíblia, estudar, ler livros que retratam a história de Jesus, os milagres que ele fez, as histórias que ele contou, as parábolas que ele ensinou, enfim. Reflita mais sobre Jesus. Ele é o nosso maior modelo. Pense no que ele sofreu. Você já fez alguma coisa por alguém? Para o bem de alguém, para o benefício de alguém? E foi mal interpretado? Ou então recebeu de volta ingratidão? Ou não ganhou nem um obrigado? Eu acho que você já deve ter passado por isso. Agora imagine o quanto Jesus sofreu. Foi bem pior. Pense nas pessoas que Jesus amava a ponto de dar a vida por elas, de se colocar à disposição de morrer por essas pessoas. Jesus amava. E essas pessoas que ele amava o odiavam. O torturaram brutalmente, muito além de qualquer medida razoável, a ponto de o matar. Como você acha que Jesus sofreu isso? E você acha que Jesus não abortou a missão? Não aguento mais. Eu amo, mas tudo tem limite. O pessoal que me odeia, está me torturando, daqui a pouco vão me matar. Para por aí. E você acha que ele não chamou uma legião de anjos para acabar com toda aquela palhaçada? Falou, não, acabou. Não dá. Estou sendo julgado por um julgamento injusto. Assim não funciona. Simples. Porque Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia o motivo, a razão pela qual ele veio. Ele sabia quem ele era e sabia quais eram os seus motivos, sua motivação. Quem ele era? Ele era o Filho de Deus. Um Deus que se fez carne para trazer liberdade e vida. Qual era a sua motivação? Por que ele veio? Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. E como ele fez? Ele fez e ele conseguiu fazer, ele conseguiu chegar no final que ele pretendeu. Ele conseguiu concluir a missão só porque ele sabia quem ele era, só porque ele sabia quais eram as suas motivações.
Se você quer fazer algo grande no futuro, seja quem Deus quer que você o chama hoje. Quer fazer algo grande para Deus? Faça algo pequeno hoje. Porque quando você é fiel no pouco, adivinha, Deus vai confiar a você o muito. Tenha muito claro quem você é. Talvez a gente tenha dúvida de quem a gente é. Mas uma coisa você não pode sair daqui hoje com dúvida. Exatamente de quem você é. Você é filho de Deus. Um filho amado de Deus. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Você tem que saber qual é a sua origem. Quem é o seu Deus que te sustenta, que te orienta, que te direciona. Quais são os seus motivos? Qual é a sua motivação? Agradar a Deus? Ou impressionar as outras pessoas? Agradar a Deus ou fazer algo para a sua própria satisfação? Tenha muito claro essas questões. Eu quero ler o último texto com você. Provérbios 16, 9. Isso é muito importante, porque nós fazemos coisas no começo do ano, resoluções, enfim, promessas. Mas Salomão disse o seguinte: nós fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Eu quero terminar com um texto para você aqui. Se esse 2018 para você parece muito desafiador, cheio de perspectivas diferenciadas, daquelas que você não experimentou ainda e você não sabe muito bem se você vai para cá ou vai para lá, e você precisa decidir. Ele fala assim: o Senhor aparece na minha frente e decide. Se você está preocupado com isso, eu quero que você preste atenção. Se você está se tornando o quem correto, Deus vai te ajudar a decidir corretamente. Se você está disposto a se tornar o quem correto, um imitador de Jesus, Deus vai te ensinar ou vai te orientar a escolher corretamente, a tomar as melhores decisões nesse ano. Se você está preocupado em fazer as coisas pelos motivos corretos, Deus vai te conduzir pelo melhor o quê? Olha, faça isso, faça aquilo. Eu vi que você está com motivação correta, então eu vou te orientar para você chegar no final da melhor forma. Se preocupe em ser a pessoa correta em quem você é. Se preocupe sempre em ter as motivações corretas, que a direção divina ela virá. Posso orar por vocês? Pai querido, muito obrigado por termos a oportunidade no primeiro sábado do ano estarmos aqui e ouvir um pouco mais da Tua Palavra. Mais uma vez nos deparamos com um ano desafiador à nossa frente e com muitas decisões que nós devemos tomar como indivíduos, como família, como comunidade religiosa. E nós precisamos da Sua divina direção. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos ajudando a sermos pessoas melhores. Sabemos que somos filhos amados de Ti. E temos que nos preocupar em sermos imitadores de Ti. Que essa seja a nossa maior inspiração, a nossa motivação, fazer a Tua vontade, Te agradar, ser Teu imitador. E Senhor, assim sendo, conduza-nos às melhores decisões, às melhores escolhas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que esteve com a gente aqui, você que acompanhou pela internet. Até a próxima semana, a gente continua o capítulo 2 dessa série, tá bom? Uma boa semana para você, um feliz 2018 e até semana que vem.